Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Saúdo mais uma vez a cada morador nos quatro cantos desta terra. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez aqui, esse simples e humilde pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Glória a Deus. Mas aqui, no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Mas eu estou muito alegre, mais uma vez, alegre. Que a palavra de Deus fala assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E hoje eu estou aqui junto com os anjos e com mais pessoas, humanamente falando aqui, a paz aqui, o meu irmão abençoado, amigo Edmar, meu irmão Edmar, que se encontra aqui, que veio de perto, veio lá de Rondônia, né? Lá perto, já com a divisa da Bolívia, já se encontra aqui. Glória a Deus, Edmar, seja bem-vindo aqui em Conquista. As portas estão abertas, você está em casa, meu amado, meu amigo. Que Deus em Cristo te abençoe sempre. E também aqui com a minha amada, a minha abençoada missionária Eliana, glória a Deus. Ela que estava há pouco dando um testemunho aqui em casa pra gente. E como é bom ouvir. A gente, irmão, só faz mesmo se fortalecer cada vez mais, em nome de Jesus. Que Deus continue te usando, Eliana, e que você continue sendo essa pessoa persistente, que busca, que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que buscar. A palavra de Deus nos ensina que se bater na porta, a porta vai abrir. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que estar orando, consagrando ao Senhor e fazendo a nossa parte. E Eliana tem feito a parte dela. Edmar tem feito a parte dele. Meu irmão Edmar hoje está bem, né? Glória a Deus, está ótimo. Então assim, meus irmãos, hoje aqui eu me encontro aqui feliz com os anjos, nós estamos aqui, né? Com essas duas almas aqui. Isso é maravilhoso. Só nos faz fortalecer cada vez mais para que a gente possa estar levando o ID do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, mandar aqui um abraço, né? E a paz para todos aqueles que estão lá, seguindo lá no canal, seja lá membro, vai lá, deixa lá o seu joinha, o seu like, tá? Deixa lá o seu comentário, porque a palavra aqui é assim, irmãos. Tá aqui, é o que Deus nos dá dentro da palavra, desse livro. O pastor Dalmo não veio para fazer a vontade do homem. O pastor Dalmo veio para fazer a vontade do meu Pai, que está no céu. Amém? E eu ministro a palavra aqui, prego a palavra aqui, através do Espírito Santo de Deus. Porque se não for Ele, eu não vou para lugar nenhum. Sem Deus, não sou ninguém. Não sou ninguém. Então, glória a Deus. Mandando aqui a paz para a nossa abençoada aqui, vizinha aqui, Carlene, Carlene, que Deus em Cristo abençoe você e sua família, que Deus abençoe a você e a sua família, né? Todos os vizinhos aqui presentes, essa cidade, esse estado, este país. Que Deus venha cessar essas guerras que estão aí no mundo, esses homens que dizem que são homens sábios, mas que porém de sabedoria não tem nada, que estão matando tantos inocentes, né? Mas a palavra é assim mesmo, e Deus veio para nos libertar. Jesus veio para nos libertar. E Ele liberta aquele que dá o lugar para Ele agir. E Ele quer agir na sua vida, como Ele agiu na minha vida e age na minha vida, em nossas vidas, na vida do irmão Edmar, na vida da abençoada missionária Eliana, na vida da família de Eliana, na vida da família de Edmar, na vida da família de Carlene. Glória a Deus, a você, abençoada família, parentela em São Paulo, toda a minha parentela aqui nesta cidade maravilhosa, Joia do Sertão Baiano, Vitória da Conquista. A palavra se encontra no livro de Lucas, capítulo 4. Eu quero aqui fazer aqui esta leitura até o versículo 18, até o versículo 19. Amém, meus amados? Vamos ver o que Deus tem para nos dizer, né? Nesta noite maravilhosa. Glória a Deus. Estou feliz e agradecido ao meu Deus. Irmãos, pode estar magando igual Giló.
eu vou sempre dizer que tá doce igual o mel silvestre que João Batista alimentou no deserto. Pois eu sei que eu posso tudo, você pode tudo no Deus que nos fortalece. A palavra se encontra aqui no capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 19, que diz: Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado, olha só, o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdades aos cativos e dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Até aqui, glória a Deus. Irmãos, meus amados, o que a palavra está nos dizendo, e que esta palavra nos fala, quando Jesus foi expulso de Nazaré, a palavra expulso de Nazaré. Jesus, ele veio para levar sobre si todos os nossos pecados. Ele é aquele que veio e que muitos não o receberam. Mas ele em nenhum momento deixou de amar. Está sempre amando. Está sempre de braços abertos esperando você. E quando a palavra nos fala que ele foi expulso de Nazaré, então pela virtude do Espírito voltou-se Jesus para a Galiléia. Ele, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A fama dele correu por todas as terras em derredor, porque Jesus vinha fazendo milagres e os milagres. E você que crê, se você crer, toma posse, porque ele agora, nesse exato momento, mais uma vez, vai operar milagre, prodígio na sua vida, na vida da sua família, daquele que você está pedindo. Oh, glória! Peça, porque Jesus está pronto para te curar, para te libertar, para libertar a sua família, a minha família, para me libertar a todos nós. A palavra nos ensina também, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Jesus ensinava nas sinagogas, né, irmão? Sinagogas, pastor, que eram sinagogas? Sinagogas, meus amados, para muitos que perguntam, eu recebo no PV, me perguntam o que era isso, o que é aquilo, tal. Enfim, sinagogas eram os salões. Pode ser um salão onde a gente se reúne para estar orando, para estar falando desse Jesus, desse Deus maravilhoso que opera maravilhas. Não precisa ser exatamente ali um templo construído de bloco, areia e cimento. Todo lugar que você realmente aceita o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, você está dentro de você, esta igreja maravilhosa, está dentro, é uma sinagoga. Eu estou aqui no santuário que ele me deu para morar, que é uma sinagoga, junto com aqui, os meus amados aqui, ouvindo a palavra. Isso é sinagoga. E aqui, o que nos diz a palavra quando diz, então, da seguinte forma: e chegando a Nazaré, onde fora criado, ele foi criado em Nazaré, glória a Deus, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Vamos ver o que Jesus leu naquele dia.
Você agora que está com a Bíblia na mão, pega para fazer a sua reflexão. Vamos ver o que Jesus leu. Vamos aqui comigo. Venha comigo. Venha comigo. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O que estava escrito? No livro do profeta Isaías, meus amados, minha igreja, o que estava escrito da seguinte forma: glória a Deus, o Espírito do Senhor sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Nossa, é forte, né? Jesus abriu a palavra. Por isso que ele nos ensina para meditar nas Escrituras de dia e de noite, para que nós venhamos meditar nas Escrituras e pedir a Deus que só Ele tem a sabedoria que vem do alto céu para nos dar, para que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas. E o profeta Isaías, que era um homem de Deus, profeta Isaías que pregava e anunciava o Evangelho. Então, quando Jesus abriu a Bíblia, aquele rolo, a palavra, estava escrito da seguinte forma: o Espírito do Senhor é sobre mim, é sobre você o Espírito do Senhor. Eu declaro agora em nome de Jesus, o Espírito do Senhor é sobre você, meu amado, sobre você, minha amada, sobre a sua família, sobre a minha família. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Sabe, quem me ungiu? Deus Pai, ungindo seu Filho unigênito Jesus. Deus amou você, o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que nele nós venhamos encontrar vida e vida em abundância. Então, Jesus aqui lê o que está escrito no livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os povos enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aí vem a palavra no versículo 19. Mas eu quero dizer quebrantados de coração. Essa palavra é a palavra-chave também, meus amados. Por que não quebrantar o coração? Por que este coração rancoroso? Por que esse coração turbado? Por que que você não quer perdoar a quem te ofendeu? Então vamos quebrantar o nosso coração, vamos aprender a perdoar quem tem nos ofendido. Agora eu preciso aqui fazer uma observação. Ah, pastor, como é que nesse momento eu vou falando aqui, Deus vai me usando e eu já vou respondendo o que você talvez aí do outro lado da telinha está com a pergunta para me fazer. Ah, pastor, mas nem todo mundo é assim para a gente perdoar a gente, não esquece não. Eu não estou mandando você esquecer o que fizeram com você. Deus não está mandando. Sabe por quê? Você não sofre de amnésia. Eu não sofro de amnésia. Se você lembrar do que fizeram de mal com você e você lembrar com chateação, isso chama doença, você está doente. Mas se você lembra do que fizeram com você e você não sofre nenhum rancor, nenhuma turbação no seu coração, isso chama cura. Você está curado em nome de Jesus. Perdoa. Porque Deus fala, Jesus nos fala, olha só, se não perdoar aqui, não vamos receber o perdão do Pai. Então é isso, meus amados. Então, aquebrante esse coração, que é a palavra-chave que aqui Deus está nos dando neste momento. Glória a Deus, aleluia. Agora vem o versículo 19. Apregoar liberdade, olha só, quando ele fala assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos. Apregoar liberdade aos cativos, glória a Deus. Pastor, apregoar liberdade aos cativos, meus amados, aqueles que estão com a trave nos olhos. Esses cativos. Cativos são aqueles que estão com a trave nos olhos,
que não querem se aprofundar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, que não querem ainda receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. É um cativo, é um escravizado. Pela leitura da Bíblia. Mas cabe a mim, cabe a você pregar o ID, levar o Evangelho, falar que Jesus está aí para curar, libertar, para nos salvar. Ele salva, cura e liberta. E muitos cativos vai sentir naquele momento da tua fala, através do Espírito Santo de Deus, o impacto e vai dar um passo para Jesus. Glória a Deus. E aqui nos fala apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Tem muitos que estão com os olhos abertos, mas cegos. O que é isso? O que vem dizer isso, pastor? E dar vista aos cegos, mesmo enxergando. Se você conhece a palavra, né? E você não faz uso desta palavra como Deus nos orienta, você está cego. Assim como você ímpio, que não conhece esse livro, continua cego também. Tem que falar a verdade, o Evangelho verdadeiro. Não estou falando aqui de denominação religiosa, eu não falo de religião. Eu falo de Jesus. Eu falo do perdão, de perdoar a quem tem nos ofendido. Eu falo para que nós venhamos assim, tirar a trave dos olhos e perdoar quem tem nos ofendido. Não quer dizer que você tem que comer no mesmo prato com a pessoa, não, que a Bíblia não fala. Eu procurei e não encontrei até hoje, de Gênesis a Apocalipse. Deus manda eu perdoar, mas não manda eu comer no mesmo prato. Então tenha cuidado. Deus manda eu perdoar, mas a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que vigiar. Vigiar e orar. Eu tenho que vigiar. Eu perdoei, mas eu vou ter que ficar na vigilância. Porque muitas vezes você fala, eu estou te perdoando. Ele fala, amém. Você me perdoa? Ele fala, perdoo. Mas será que ele perdoou? Cuidado, não vira as suas costas. Não vira as suas costas, vigia. E vai pregar o Evangelho. E a palavra de Deus nos ensina desta forma, que ele veio para dar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A opressão aos oprimidos, aqueles que nós estamos vivendo, irmãos, um mundo de opressão, aonde o que hoje está mais imperando aí é a depressão, é a opressão, sabe? Virou uma patologia de depressão, depressiva na humanidade. Mas sabe por quê? Porque hoje estão assim, esquecendo da palavra de Deus. É crente. Estou falando de crente, que eu não falo do mundo. O mundo precisa que nós temos que orar pelo mundo, pelas pessoas do mundo aí. Mas é crente que não pega mais na palavra, não lê mais a Bíblia, não medita mais nas Escrituras, não consagra mais a Deus. E tem uma coisa, e esse tipo de crente ainda quer bênção. Ainda quer bênção, viu? Cuidado. Que a Bíblia fala, o livro nos ensina, que no fim dos tempos a iniquidade aumentaria e o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vivendo isso aí. Então, quando Deus aqui nos ensina dessa forma, olha só, a pôr em liberdade os oprimidos. Está cheio de opressão. A pôr em liberdade a você, aos oprimidos. A gente, às vezes, está daquele jeito, né, irmão? Tem dia que nós é humano. Somos falhos. A Bíblia fala no Evangelho de João, aquele que disser que não peca já é mentiroso. Nós somos falhos, mas nós temos que estar vigiando. Tem dia que a gente está um pouco oprimido, chateado. Ei, calma. Vai louvar.
Vá chorar com Deus, que a tua lágrima não vai cair no chão. A tua lágrima não vai cair no chão. Antes de chegar no chão, Deus, o Senhor Jesus apara, está com as mãos assim, ó, parar ela e abraçar você. Esse Deus é maravilhoso. E aí Ele nos ensina a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. E Ele vem aqui e nos fala, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Então a palavra que Jesus abriu naquela sinagoga estava lá escrito no livro de Isaías. Viu? Olha, estava escrito no livro de Isaías. Como Jesus é maravilhoso, né? Como Deus é maravilhoso. Estava escrito no livro do profeta Isaías. Glória a Deus. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Eu amo esses versículos. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O que estava escrito, né? Olha só que coisa, que o Espírito do Senhor sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. O Espírito de Deus, neste momento, está sobre você, sobre a sua família. O Espírito de Deus, aquele que te ungiu, você mesmo antes de ser gerado, você já era um filho de Deus. Era um escolhido de Deus. Mesmo antes de ser gerado. Agora é Deus que quer algo de você, é Jesus que quer algo de você. Porque antes de você ser gerado, você já era escolhido. Então, neste momento, Deus quer que você dê um passo para Jesus. Para que seja cumprido a promessa de Deus na tua vida, na vida da tua família. Porque eu vejo por aí muitos falarem, irmãos. Mas Deus já tinha um plano na vida dele. Deus tem um plano na vida dele. Deus tem um plano na vida dele. Tem mesmo. Deus tem um plano na vida de todo ser humano que nasce. Deus tem. Pois Ele é dono da vida e da morte. Ele é que pode todas as coisas. Mas será que todo ser humano quer Deus? Para que essa promessa se cumpra? Eu deixo essa pergunta. O que você tem feito para que a promessa sua seja cumprida? Você tem dado um passo para Jesus? Você tem perdoado? Você tem feito da sua casa, aqui, do seu santuário, um templo para você estar orando com a sua família? Você tem louvado, você tem falado antes de tomar o café da manhã? Você tem consagrado a Deus? É claro que Deus tem sim. Deus tem sim. Olha, Ele tem tudo de bom para mim, para você, para nós. Nós somos escolhidos dele. Cabe a nós agora fazer a nossa parte. O Deus que eu sirvo, aquele de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que criou todas as coisas, que criou a noite como trevas, que criou o dia como luz. O Deus que expulsou Satanás, aquele anjo que era anjo de luz, Lúcifer, e que está por aí vagando para tragar os abençoados do Senhor Jesus, os servos de Deus. Esse Deus que criou todas as coisas, Ele não vai fazer nada para mim nem para você se nós ficar de braços cruzados. Não. Até mesmo porque Jesus está sempre de braços abertos. E morreu de braços abertos. Eu falo morreu, mas é só a linguagem da palavra, né? Que está dentro da Bíblia. Porque, na verdade, pensaram que mataram Jesus. Ele venceu a morte no terceiro dia. Ele venceu a morte na cruz. E neste momento eu declaro, em nome do Senhor Jesus Cristo,
a libertação, a cura carnal e espiritual na sua vida, na vida da sua família, na minha vida, na vida da minha família. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós. Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa a cada um de nós. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, Jesus. Que esses oprimidos que estão aí na opressão, que aqueles que estão cegos, Pai, mesmo com os olhos abertos, que venham conhecer a Tua palavra. Oh, Senhor, continue cuidando dos Teus pequenininhos. Oh, Deus, nós vivemos aqui neste mundo. Nós te pedimos para ter misericórdia, para que nós venhamos sempre viver debaixo da Tua nuvem, da nuvem do Senhor Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a cada irmão que acompanha esse canal, a cada um. Agradeço a igreja que está aqui presente, abençoado amigo Edmar, Eliana. Que Deus abençoe a família de vocês e que Deus venha fazer a obra na vida de vocês a cada momento, a todo segundo. E não deixe de buscar. Ei, Jesus te ama. Ele está de braços abertos. E eu posso falar isso, porque um dia eu dei um passo para Jesus e Ele me recebeu de braços abertos. Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.